Fala galera, aqui é a professora Jéssica para mais uma aula de Química e o assunto de hoje é chuva ácida. Bora lá! Gente, é o seguinte, muito se fala sobre chuva ácida, mas pouco se entende. Primeira coisa que eu quero desmistificar na sua cabeça, eu preciso te informar isso, é que toda chuva é ácida. Jéssica, como assim toda chuva é ácida? Gente, é o seguinte, quando cai água do céu, quando chove, então cai lá H2O, o que tem? Que tipo de gás tem na atmosfera que pode deixar a chuva ácida? Gente, gás carbônico. Como assim, Jéssica? A água, quando ela entra em contato com o gás carbônico, ela vai virar o ácido carbônico. Jéssica, então você quer me dizer que toda chuva é ácida? Sim, toda chuva naturalmente ela é ácida, porque quando a água entra com o gás carbônico que está na atmosfera, ela se torna ácida. Só que essa acidez, ela não é tão drástica, ela não é tão perigosa, mas mesmo assim você precisa saber que toda chuva é ácida por esse fator, porque quando a água na chuva entra em contato com o gás carbônico que está na atmosfera, ela vai gerar aí ácido carbônico e por isso toda chuva é ácida. Mas como eu disse, não é uma acidez aí que chega a ser drástica, chega a ser ruim demais, chega a ser um negócio assim estrondoso. O problema não tá no CO2 da atmosfera que vira lá ácido carbônico quando junta com a água. O problema tá basicamente em dois tipos de óxidos, os óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio. E eu quero começar falando aqui pelos óxidos de enxofre. Gente, o que acontece? Na atmosfera, você tem óxidos de enxofre. O que é óxido de enxofre, Jéssica? Um composto que tem enxofre. E aí, o que acontece? Na atmosfera, você tem aí gás de enxofre aí para todo lado. Jéssica, da onde vêm esses gases? Principalmente, você tem aí atividades naturais, da natureza que libera óxido de enxofre. Por exemplo, os vulcões liberam gás de enxofre. Algumas bactérias são capazes aí de fazer processos onde se libera gás de enxofre. Mas o problema não são as coisas que liberam enxofre de forma natural. O problema maior é o ser humano, para variar. O que acontece, gente? O enxofre, ele é liberado, esses óxidos de enxofre, eles são liberados basicamente de dois lugares diferentes, os dois lugares que mais liberam aí óxido de enxofre, principalmente na queima de carvão e na queima de combustíveis no motor dos nossos carros. Então as duas coisas, principalmente essa primeira aqui, é o que libera muito aqui óxido de enxofre. Jéssica, queimar carvão. Gente, quando eu falo de queimar carvão, eu tô falando de grandes indústrias que utilizam o carvão ali como fonte de energia. Basicamente, então, gente, o carvão, ele possui aqui, quando ele é queimado, ele vai liberar SO2, que é o óxido de enxofre aqui. E aí, o que acontece? Quando esse SO2 ele entra em contato com o oxigênio do ar, ele vai virar o SO3. Jéssica, mas aí, até agora você não me falou por que a chuva virou ácida. Aí que tá o problema. Quando esse camarada aqui, ó, quando o SO3 entra em contato com a água, aí é onde mora o problema. Vai virar um ácido extremamente forte, que se chama ácido sulfúrico. E aí sim eu estou falando de uma chuva extremamente ácida. Então o problema maior da chuva ácida, Jéssica, quando toda chuva é ácida, porque vai entrar em contato com gás carbônico, mas o problema maior é quando a água entra em contato com o SO3. Então o SO2 é liberado dos carvão, da queima do carvão e também da queima de combustíveis, mas principalmente da queima de carvão, é liberado em maior quantidade daqui. E aí quando esse SO2 vai entrar em contato com o oxigênio do ar, vai virar o SO3. O SO3, quando ele entra em contato com a água da chuva, é formado aí um ácido extremamente forte, que é o ácido sulfúrico. Aí sim eu estou falando de uma chuva extremamente ácida, muito ácida. Jéssica, é só daí que vem aí a acidez da chuva? Não, como eu disse também, tem também os óxidos de nitrogênio. Então o que acontece? Também, gente, isso aqui também, o NO aqui, o óxido de nitrogênio também é liberado aí, vem ali da queima de combustível fóssil também.
Então, quando esse NO que é liberado na queima de combustível fóssil junta com o oxigênio, é oxidado ali, entra em contato com o oxigênio do ar, vira o NO2. Assim como aqui, ó, parece muito as reações aqui. Esse NO2, quando ele ali entra em contato com a água, aí que vira o problema, porque também vai virar o ácido nítrico, que é extremamente forte também. E aí, basicamente, gente, quando é formado esses dois tipos de ácido aqui, esse aqui é o mais forte. Quando é formado esses tipos de ácido, aí sim eu tô falando de uma chuva extremamente ácida. Jéssica, qual que é o problema da chuva ácida? Gente, primeiro, a chuva ácida destrói vegetações, a chuva ácida acaba com ecossistemas aquáticos. Quando essa água vai cair no rio ali, quem vive ali, a tendência é que não aguente viver num rio que seja extremamente ácido. Então acaba com ecossistemas, destrói, por exemplo, monumentos históricos. Então é um problema? É um problema. Então, basicamente, a chuva ácida ela é formada aí basicamente por esses dois tipos aqui de óxidos. O SO2, né, SO2 e SO3, que vai virar ácido sulfúrico, e aqui, ó, NO e NO2, que vai virar o ácido nítrico. E o CO2, quando entra em contato com a água, vira o ácido carbônico. Jéssica, mas o que é que tem se feito aí para minimizar os impactos aí da questão da chuva ácida? Gente, muitas empresas que utilizam carvão estão tentando aí adotar processos para minimizar, para que esse SO2 não vá para a atmosfera. Porque aí, se esse SO2 não vai para a atmosfera, ele não vai virar SO3, e aí, consequentemente, ele não vira ácido, né? Então, muitas empresas têm usado processos, por exemplo, de calcinação, que é um processo que vai fazer uma reação com o SO2, de modo que ele não vá para a atmosfera como SO2. E aí, se ele não vai para a atmosfera como SO2, ele não vai virar SO3, aí você já sabe a história toda, né? Então, as empresas, elas estão trabalhando, tem muitas empresas que trabalham nesse sentido de o quê? De evitar com que esse SO2 vá para a atmosfera. Porque se ele não vai para a atmosfera, não dá problema. E outras questões também que tem feito, gente, que as empresas têm feito também, existem carvão, tem alguns carvões aí, existe alguns tipos de carvão aí que eles têm menores teores de enxofre. Então, e é claro que o carvão, quanto menos enxofre ele tem, mais caro ele é. Mas as empresas, elas têm adotado aí compra de carvão que tenha menor teor de enxofre. E aí, se tem menor teor de enxofre, é claro que vai liberar menos enxofre e óxido de enxofre para a atmosfera. Também, o que se tem feito aqui a respeito do óxido de nitrogênio? Gente, o óxido de nitrogênio, como ele é liberado da combustão ali, combustíveis fósseis nos motores dos carros, tem se feito ali muitos equipamentos de modo a medir ou até controlar a emissão desse camarada aqui. Mas é claro que a gente ainda está longe de resolver totalmente aí essa questão. Jéssica, em que lugar aí onde por exemplo, a chuva é mais ácida? Em lugares onde você tem, por exemplo, mais indústria, em lugares onde você tem maior frota de veículos. Então, lugares, quanto maior, por exemplo, for a cidade ali, quanto mais indústria eu tiver naquele local, mais ácido vai ser a chuva. Por quê? Porque eu vou ter mais carvão sendo queimado, principalmente se for uma região de muita indústria. Eu vou ter muito veículo rodando ali, então vai colaborar aqui com a emissão de óxido de enxofre. E também aqui, né? Se eu tiver muito veículo, eu vou ter muito óxido de nitrogênio liberado. Então, em regiões maiores, mais populosas, que tem presença de indústria, a chuva vai se tornar cada vez mais ácida. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Principalmente, eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Se não entendeu, volta e assiste quantas vezes for necessário. Então é isso aí. Até a próxima!